Até que ponto os erros da corrupção no PT atrapalharam o seu governo? Olha, eu acredito que os erros de corrupção são de todos os partidos. Tentaram carimbar esses erros só no PT. Eu não acredito nisso, acho isso. Cada vez mais isso vai virar uma farsa. Agora, acho que erros de corrupção num partido, em qualquer partido, são imperdoáveis. As pessoas que os cometeram têm de pagar por eles. É simples assim. E acredito que o Brasil, ele tinha de passar por um processo de combate à corrupção forte. Tanto que eu acredito nisso que eu enviei para o Congresso a lei das organizações criminosas, que punia o corruptor e não apenas o corrupto. Que a praxe no Brasil era que você punia só o corrupto. O corruptor ficava impune, até porque o corruptor geralmente era uma pessoa que tinha uma empresa ou tinha rendas maiores. E mandei também o Instituto da Delação Premiada nesta lei. O que eu acho? Eu acho que todas as legislações podem ser aperfeiçoadas, devem ser aperfeiçoadas. Acho que nessa questão do combate à corrupção houve um grande erro, eu vou te dizer qual. O grande erro foi o uso desse processo como arma política contra A, B, C ou D, e não um processo em que o descobrimento dos maus feitos da corrupção implicasse em punir e botar na cadeia. E também não concordo com o método de quebrar a empresa. Eu acho que essas duas questões são graves. O uso político da Lava Jato ou o uso político de qualquer investigação, precisa de ser da Lava Jato. O senhor acha que nesse sentido também o Lula pode ser preso? Lula vai ser preso? A minha opinião é que ele não vai, não. Primeiro, porque eu não vejo razão. Segundo, porque eu acho que criará um tumulto internacional e local. Mas acho que hoje está extremamente desacreditado o processo em relação ao Lula pelos excessos cometidos. Se a senhora pudesse elencar 3 erros ou 3 arrependimentos. Sabe, tem um livro que eu cito, que eu gosto muito desse livro, da Bárbara Tuxson, que chama Marcha da Insensatez, que ela pega na história todas o que ela chama de insensatez. É que, diante do erro, a pessoa insistiu no erro. Ela sabia que era erro, ela foi lá e insistiu. A insensatez é isso. É você sabendo que é o erro. Você vai lá e faz. Eu te digo o seguinte, eu cometi erros, mas não fui insensata. Eu cometi erros de não ter tomado alguma medida mais rápida. Então, eu prefiro falar dos meus erros depois que passar o meu período. Eu faço o balanço deles. Agora, se eu estiver cometendo algum erro no momento, eu falarei deles porque eu vou tentar corrigir na hora. A nosso favor, eu digo o seguinte, uma coisa que o Stiglitz disse sobre o Brasil, ele disse o seguinte, a crise econômica estava contratada. Por quê? Porque foi uma desaceleração de todas as emergentes. Cai o preço do petróleo, cai o preço dos minérios, cai o preço. A China entra em declínio também. A China sai de 10, vai para 6. Ela cai 4 pontos percentuais o PIB. Faz bolha. Tem uma série de situações. Nós também. Só que aqui no Brasil tem uma outra circunstância extremamente danosa. É a crise política. E a crise política, no que se refere à questão econômica, ela veio acoplada a uma tática de quanto pior, melhor. Quebra o governo, impede o governo de governar. Durante todo o ano de 2015, nós vivemos isso. Nós não conseguimos um respiro. E tinha de fazer ajuste, o melhor ajuste possível é ajuste que você faz no programa e não acaba com ele. Vou dar um exemplo, FIES, Financiamento Educacional.
Nós tínhamos criado um financiamento que era assim: se o seu curso é de 4 anos, você multiplica 4 vezes 3, 12. Você tem de pagar em 12 anos mais 1, 13 anos. Bom, até aí perfeitamente. Aí, como era financiamento, foi, no início, atribuído às universidades privadas que fizessem o controle, porque era financiamento. Erro nosso. Um erro que nós cometemos. Erro nosso. Por que erro? Porque você não pode deixar que aquele que se beneficie controle algo que é um financiamento público, com subsídio. Além disso, nós não olhávamos se a pessoa tinha ou não tinha 0 em português. 0 em português não pode ser financiado. E, outra questão, o MEC classifica as universidades privadas de 0 a 5, de 1 a 5, na verdade, né? 5 é uma boa universidade, 4, uma boa universidade, 3 é uma média. Nós não podíamos aceitar 2 e 1. O que acontece? Nós cortamos isso. O que acontece com as universidades privadas cortadas? Vão para a imprensa e questionam tudo e todos. Então, tem isso. Tem também que nós tivemos de cortar. Nós não podíamos pagar seguro-defeso para quem não é pescador. Eu não posso pagar seguro de defesa onde não tem nem água. Terceira coisa, tá? Nós tínhamos de melhorar alguns programas. Eu não posso garantir que uma pessoa tenha pensão porque casou de uma forma que se sabe que não é praticamente casar, mas é para herdar o benefício. Nada disso é muito simpático. Nada disso é muito simpático. Então, é normal que tenha tido crítica. Eu não acho as críticas absurdas, não. Um governo, ele é obrigado a aceitar crítica e conviver com ela. Agora, nem por isso ele tem de deixar de fazer aquilo que ele acha que é correto. Por exemplo, se você preferiu, porque você sempre vai ter de ter opções, você prefere isso ou aquilo, você vai optar. Eu acredito que pode, não vou afastar essa hipótese. Agora, nós sempre procuramos dialogar, viu? Não é verdade que nós não dialogamos, é que chega um ponto que aí não tem mais diálogo. Quê? Que tem que decidir. Tem de decidir, não tem saída. Agora, eu acho que foi importante, por exemplo, e é reconhecido, por exemplo, o pessoal da área da agricultura familiar, por exemplo, a CONTAG. A CONTAG fazia o grito da terra e tinha uma pauta. Às vezes, na pauta da CONTAG acabava ficando 26 pontos. Tinha muito mais. A gente discutia isso com todos os ministérios. Algumas coisas a gente aceitava. Muitas coisas importantes foram feitas porque a gente escutou eles. Melhorias no PA, no Programa de Aquisição de Alimentos. A questão da assistência técnica e da extensão rural. Uma série de políticas nós aprendemos com eles. Com os movimentos do sem-teto, foi o fato que nós começamos fazendo Minha Casa Minha Vida com as empresas. Continuamos com as empresas, tá? Mas tivemos uma experiência extremamente rica com o sem-teto. Para fazer moradia, precisa de organização, precisa de um tipo de comprometimento. E quero dizer para vocês, tá? Nós somos ultra rígidos. Os apartamentos e as moradias construídas pelo pessoal das entidades, como eles se chamam, são superiores, de muito boa qualidade, tanto os rurais, que, diga-se de passagem, fizeram mais do que os urbanos, quanto os urbanos. E é compreensível que os rurais tenham feito mais, porque a terra é mais barata no campo do que nas cidades. Fazer um Minha Casa Minha Vida em São Paulo, o terreno é um Deus nos acuda. Então, tudo isso
Faz parte, eu acredito também, do outro fato. A vida era mais fácil em 2011, 12, 13, 14 do que foi em 15. E as pessoas, e os movimentos sentiram, e as pessoas sentiram. O crowdfunding da senhora está um sucesso. Ah, é verdade. A senhora participou da ideia? Não, eu não entendo muito disso, sabe? Eu, de fato, tenho de confessar que o pessoal mais novo é que está mais por dentro disso e que organizou e fez, mas está um sucesso. Agora, eu agradeço a participação das minhas ex-companheiras elas são ainda minhas companheiras, mas estou falando minhas ex-companheiras que nós compartilhamos o presídio Tiradentes juntas, elas estão organizando esse crowdfunding. Para a senhora viajar ao Brasil. Porque o governo provisório interino e legítimo me tirou os aviões. E quem vai me dar os aviões é essa arrecadação para que a gente possa viajar o Brasil inteiro. Que é o melhor financiamento possível, não é via nenhum lobby. Não, é um financiamento bem claro, nós vamos ter uma prestação de contas absolutamente transparente. Como a senhora está vendo nessas eleições, a primeira eleição que o financiamento de empresas foi proibido? A senhora acha que vão doar, vão participar das campanhas? Acho. Acho que no Brasil se usa muito pouco isso. Você veja, eu estava lendo, ontem até, uma avaliação nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: o Jeb Bush, que era garantido e visto como o candidato do Partido Republicano, gastou até fevereiro 130 bilhões de dólares. Não, 130 milhões de dólares. E o Bernie Sanders arrecadou 6 vezes mais, só arrecadação individual. Considerando que o Bernie Sanders e os Estados Unidos são muito mais ricos que o Brasil, eu acho que aqui é possível você ter uma arrecadação de contribuições individuais menor, mas mais condizente com o país, mas também muito expressiva. Depende de se as pessoas acreditarem na proposta. Quando as pessoas acreditam, elas contribuem. É isso que eu acho. Não é assim com você? Se você acreditar, você bota a mão no bolso, vai lá e pá, né? E se compromete, cobra depois, se compromete, né? cobra, e fica olhando, né? É seu aquilo. Uma parte é sua, né? O que seria muito bom no Brasil, se isso acontecer. Hoje a senhora se sente mais aliviada de não ter que lidar com gente como Cunha, o PMDB e a política? A senhora está mais à vontade? Sabe por que não? Sabe por que não? Porque o país tem de lidar. Eu não sou uma ilha, eu sou presidente da República. Enquanto o país tiver de lidar com isso, eu vou ficar muito pouco confortável.